Gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar minha experiência de ter tirado minha carteira de motorista aqui no Canadá, mais especificamente em British Columbia. Eu não sei se é o mesmo sistema em outras províncias daqui, em Ontário, Quebec, Alberta, mas eu acho que seria interessante fazer esse comparativo entre quando eu tirei minha carteira de motorista no Brasil, que foi em 2015, não sei se é o mesmo sistema hoje em dia, e como foi a minha experiência aqui no Canadá, em termos de valores, de processo, por exemplo, de prova, do teste prático, enfim, espero que vocês gostem. Bom, para começar de fato o processo de tirar a carteira de motorista aqui em British Columbia, você precisa marcar o seu teste teórico no site do ICBC, que é o Detran canadense, e na verdade durante esse vídeo eu só vou falar Detran canadense porque é mais fácil de vocês que estão assistindo o vídeo identificar o que eu tô falando. Então, eu marquei a minha prova teórica nesse site do Detran canadense e eu precisei pagar $15 por essa prova, ou seja, baratíssimo. E aí, enquanto isso, por exemplo, eu acho que eu marquei, sei lá, para 2 meses, para fazer daqui a 2 meses, porque eu comecei a praticar o teste no aplicativo. Sim, o próprio Detran canadense daqui tem um próprio aplicativo com questões que são parecidas com a da prova. Então, sempre que eu fazia esse teste online no aplicativo, que é super fácil, super prático, posso deixar aqui na descrição, inclusive, quando eu percebi que eu comecei a acertar, sei lá, 90%, 80% das questões, aí eu me senti confortável de fato de fazer a prova. Então isso para mim foi super bom, assim, eu não precisei assistir aula, por exemplo, no Brasil. Eu lembro que a gente precisa passar por uma autoescola, que custa uma fortuna. Na minha época já era tipo 1.200, hoje em dia com certeza deve ser mais de R$ 2.000 todo o processo. E aqui não, aqui você não precisa passar por uma autoescola. Eles te dão os livros, se você for no Detran canadense, você pode ir lá para pegar os livros para estudar para a prova. Tem um aplicativo, eu só estudei pelo aplicativo, apenas. Tem também no próprio site deles o PDF para você também estudar a prova. Então isso ajuda demais. Eu lembro que quando eu estava em Recife, eu fiz a autoescola, né? Nossa, aí tinha aula de mecânica, aula de emergência, blá blá blá. Que é importante, mas também é o meio dessas empresas fazerem muito dinheiro, né? Tipo, lucrar muito em cima do aluno, que eu acho um absurdo. E aí, quando eu cheguei no dia para fazer a minha prova teórica, eu levei o meu study permit, porque na época eu era estudante, levei meu passaporte e a minha CNH do Brasil. Porque se eu passasse na prova prática, eles retêm a nossa carteira motorista do Brasil, para você não ficar com duas carteiras. E outra coisa é, se você vem para cá, para British Columbia, como estudante, você pode usar a sua carteira motorista do Brasil até o fim dos seus estudos. No meu caso, eu ainda era estudante, mas eu decidi já tirar a carteira motorista enquanto estudante, porque eu tinha comprado um carro um mês antes. E eu sei que o seguro é muito mais caro quando você usa a carteira motorista estrangeira. Se você tem a carteira motorista canadense, o seu seguro cai, tipo, pelo menos $40 a $50. Então, assim, é um dinheiro que faz muita diferença. Aí tá, cheguei lá no Detran canadense para fazer a minha prova teórica e já notei algumas diferenças com relação ao Brasil. Por exemplo, lá no Detran de Pernambuco, quando eu fiz a prova teórica, era uma sala silenciosa, com vários computadores, cada um no seu computador com seu fone de ouvido, sabe? Aquela coisa toda, aquele foco. Aqui, a prova teórica é no bafafá. E eu falo bafafá porque tenta visualizar. Eu cheguei lá no Detran, aí sempre tem aquelas cadeiras, as pessoas esperam serem chamadas, esperando a senha, ser chamada e tal. Enfim, a máquina, primeiro, você faz a prova em pé. Você não faz no computador, e não é numa sala, é no mesmo ambiente que tá acontecendo todo mundo, assim, tipo, gente que tá esperando ser chamada para fazer a prova prática, gente tá esperando ser atendido para, enfim, para fazer a prova teórica, ou para resolver alguma pendência com o Detran canadense. Então, não tem isso de sala silenciosa para você focar no seu teste teórico, não existe isso. E a máquina, sabe quando você vai, sei lá, num banco, sei lá, na Caixa Econômica Federal, e você chega lá, você tem que tirar uma senha naquelas maquinezinhas? É igual. É uma máquina dessa.
E pronto, aí você faz em pé, assim, ó. E tem, tipo, acho que tinha umas 2 ou 3 máquinas dessa. E todo mundo fazendo lá. Não tava uma fila, não tava cheio nem nada. Mas você fica nessa fila, tipo, nesse computadorzinho, nessa máquina e faz a questão. Vai respondendo. Não importa se tá barulhento o ambiente, porque várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo lá, tipo, eles estão nem aí. Se vire, faça a prova desse jeito. E, se não me engano, você tem que acertar 40 questões de 50, alguma coisa assim. Você pode errar 10 questões, ou são 8 questões. É bem assim, bem alto, mas que nem eu falei, se você pratica essas questões no aplicativo e você vê que você está acertando muito, é muito mais fácil fazer a prova. Eu, por exemplo, só errei 3 questões. E olha que eu nem sou boa em prova, de verdade. Por exemplo, no Detran, eu acertei um mínimo que era para ter acertado, que era 21 questões. Eu acertei 21. Então, para essa prova, eu fiz esses testes no aplicativo e super me ajudou. Aí, depois que eu passei na prova, voltei lá no guichê da moça, porque eu acho que ela recebe alguma mensagem, eu não lembro. E aí eu fiz o meu exame de vista lá, que é uma coisa que é diferente do Brasil. Pelo menos quando eu fiz, eu tive que fazer exame de vista em um local que não era no Detran mesmo. E eu tive que fazer teste psicológico em outro local. Então, assim, tem esse deslocamento, sabe? Que as coisas não aconteciam tudo no mesmo local. Espero que hoje em dia esteja melhor, que seja tudo no mesmo lugar. Mas, enfim. Então tinha esse deslocamento, assim, e tem que fazer exame de vista aqui, aí depois vai ter que pegar o carro e ir pra lá pra fazer o psicológico, aí depois tem que ir pro Detran. No caso daqui do Canadá, você faz o exame de vista depois que você passa no teste teórico, e é lá mesmo no Detran canadense, e você não faz o teste psicológico. O que eu achei ótimo, porque eu acho meio que inútil esse teste psicológico e cansativo, né? Vamos combinar. E aí depois ela me deu um papelzinho para eu marcar o meu teste prático. Aí eu marquei o meu teste prático, acho que depois de 2 meses, eu acho que eu fiz a minha prova teórica em agosto e marquei o meu prático em outubro, dia 21 de outubro, não vou esquecer essa data. E aí, qual é a diferença também entre o teste prático daqui do Canadá e também do Brasil? Para começar, a diferença entre o teste prático do Brasil e do Canadá é o valor que você paga pela prova. Aqui, eu paguei $50 para fazer o teste prático. E nesse caso, tem várias diferenças. Por exemplo, no Detran de Pernambuco, tem os próprios carros do Detran que você faz o teste. Aqui não, aqui você traz o seu carro ou o carro de quem quer que seja. Tipo assim, o Detran canadense não vai te providenciar nenhum carro. É isso que eu tô querendo dizer. No meu caso, eu já tinha um carro. E aqui não tem isso de ser carro manual ou ser só carro automático. É o seu carro. Então, assim, no meu caso, eu tinha meu carro automático. E tem outra coisa, você que decide se você quer treinar ou não. E aí é com você também. Tem, de fato, aqui empresas que seria comparado à autoescola. Mas isso é mais para pessoas de fato que não têm experiência nenhuma de direção. Sei lá, um adolescente que tem 16 anos que pode dirigir aqui, sabe? Eu tenho 18, 19, e aí vai fazer a prova e tudo mais. Aí sim existe essa diferença de é melhor você fazer aulas com uma autoescola, digamos assim. Eu não tô sabendo falar a palavra que seria mais apropriada para isso. Ou se não, sei lá, qualquer idade, se você não tem nenhuma experiência com direção, seria importante de fato procurar essas empresas que ajudam você a passar no teste e também a aprender a dirigir, sabe? No meu caso, eu só contratei uma pessoa, brasileiro mesmo, que só me disse os macetes para passar na prova. E eu falo macetes porque existem algumas diferenças de direção entre o Brasil e o Canadá. Por exemplo, aqui, se você não fizer o chamado shoulder check, você reprova. O shoulder check é basicamente você ficar atento aos pontos cegos do seu carro. Geralmente no Brasil a gente é recomendado só olhar pelos retrovisores. Aqui não. Aqui, antes de você dobrar uma rua, direita ou esquerda, você precisa virar o seu pescoço em cima do seu ombro e ver se tem alguém ou algum carro passando para você não bater nesse carro. Então, isso aqui eles valorizam muito, muito, muito. Outra coisa, eu pude ter uma noção do caminho que geralmente os avaliadores, eles levam a gente nas ruas,
As perguntas, sim, eles fazem perguntas durante o nosso teste prático. Por exemplo, assim, quais são os riscos que tem aqui nessa rua? Tipo, que você precisa estar em alerta. Você pode falar, uma criança pode sair de casa, sair correndo, ou os cachorros, ou passar uma bicicleta aqui. Você tem que falar todos os riscos que podem acontecer numa rua para mostrar de fato que você está atento a essas ocasiões, em caso aconteça. Então, eu contratei essa pessoa para, de fato, ficar mais familiarizada de como seria passar nesse teste aqui no Canadá, porque, por incrível que pareça, tem muito brasileiro que reprova, brasileiro que dirige há 10, 20 anos, o que seria o meu caso, de uma pessoa experiente, mas às vezes você tem que saber como é a prova em si. E saber como é a prova em si é também importante saber porque você está dirigindo desse país e são as regras que funcionam aqui. Então é bom, de fato, assim, ter essas informações para até melhorar a sua, como é que se fala? Sua habilidade de dirigir no Canadá. Então foi super importante. Eu tava bem nervosa. Eu acho que o meu instrutor, assim, a pessoa que eu contratei para me dar esses macetes, não tava botando muita fé em mim que eu ia passar. Mas deu certo. E aí, resultado, chegou o dia da prova. Estava super nervosa, super, super, super. Por exemplo, meu namorado ele reprovou 3 vezes nessa prova. Mesmo eu tendo experiência com direção também. E aí, graças a Deus, veio uma pessoa, o avaliador, era uma pessoa maravilhosa, sabe? E assim, super calmo, super legal, gente fina, sorridente. Eu fiquei, graças a Deus. Só que, contrário da maioria das pessoas que já tinham me contado a experiência deles, fazendo a prova prática e dizendo assim, eu tava muito nervoso ou nervosa e eu fiquei muito mais tranquila depois que o avaliador começou a conversar comigo, eu sou totalmente contrário. Tipo assim, não converse comigo, porque senão eu vou me distrair, eu vou cometer erros e eu não posso cometer erros. Então, isso eu contei já de primeira pra ele quando ele entrou no carro. Eu falei assim: eu sei que as pessoas geralmente relaxam quando vocês puxam conversa e tudo mais, mas eu sou o contrário, eu preciso focar. E ele foi super respeitoso, assim, durante toda a rota, ele ficou calado. Só que aí é que tá. Quando você tá no carro com o avaliador, eles têm uma prancheta lá e aí eles fazem umas anotações. E eles também falam assim, eu quero que você dobre a direita, eu quero que você vá reto, eu quero que você estacione. Por exemplo, o meu pediu para estacionar 2 vezes. Aí eu fiquei assim, tipo, estaciona bem, poxa. Enfim, eu já estava familiarizada com a rota que ele estava me levando, porque eu já tinha praticado antes com esse instrutor, como eu falei para vocês. Mas toda vez quando ele fazia alguma anotação, eu ficava, meu Deus, errei isso aqui, errei aquilo, mas errei o quê? Tipo, por que essa pessoa tá anotando alguma coisa? Porque na minha cabeça, se tá anotando é porque eu errei alguma coisa, não porque, tá tudo bem, ela tá arrasando. Mas enfim, eu tava dirigindo e uma coisa que você tem que ter cuidado é com a tal da agulhinha da velocidade. Caso o seu seja de agulhinha ou seja de número da velocidade, porque tem que estar certo. Eu sempre tava olhando aquela agulhinha assim, ó, não se mexa. Se era uma pista de 30 quilômetros, tava lá 30, 50, 50, 80, 80. Sim, eles levam a gente, ou a gente que leva eles, né, que a gente tá dirigindo, para a rodovia, porque eles precisam saber como a gente dirige na rodovia. Já tive amigos que reprovaram exatamente nessa parte, porque ou não chegou aos 80, porque quando você entra na pista, quando você está na local, entrando na highway, na rodovia, você precisa entrar aos 80 km por hora. Se você entra menos, porque sei lá, eu tô com medo, não tem carro vindo, não sei o que, você pode reprovar. Que foi o que aconteceu com uma amiga minha. Ela tava menos porque ela viu que tava vindo o carro na rodovia, assim, ela diminuiu um pouco e reprovou. Então você tem que ter muito cuidado. O meu não, tava agudinha assim, ó, 80, 80. E eu cruzando os dedos pra não precisar, sei lá, mudar meu plano porque tava vendo algum carro. Então, deu tudo certo o meu teste prático. E aí, quando a gente voltou pro Detran canadense,
a última etapa é você estacionar no próprio Detran canadense lá, e isso eu tava praticando sozinha, tipo, depois do trabalho eu tava indo lá só pra estacionar no estacionamento deles, pra me familiarizar. E aí ele falou assim, ah, você passou, eu fiquei tão feliz. Ele falou só uma coisa assim, que eu preciso ter cuidado quando eu vou dobrar a esquerda, eu não posso já virar os pneus, né? O volante assim pra esquerda. Eu tenho que ficar reto, e aí quando for de fato dobrar, aí eu viro. Enquanto eu estiver esperando o espaço de algum carro vir, eu não posso dobrar à esquerda, eu tenho que manter assim. Mas ele falou assim, só foi isso, você dirigiu muito bem todo o caminho e tudo mais, então por isso que eu tô passando. E aí eles dão esse papel aí, ó. Tá escrito pass. Fiquei tão feliz. Isso aqui é ele explicando sobre de dobrar à esquerda e tudo mais. Mas é isso, aí eu fiquei tão feliz que eu passei. E, gente, eu tô falando desse processo que eu passei agora em British Columbia, mas isso é porque eu já tinha uma CNH do Brasil. Se você não tem CNH no Brasil, aí você tem um processo extra, que você vai fazer o teste prático 2 vezes. Você vai fazer uma vez, aí você vai ganhar a carteira de 1 ano, mais ou menos, eu acho que é isso. E aí depois você vai ter que fazer de novo para ganhar a Full Driver's License. Quem já tem carteira motorista do Brasil, você já ganha, depois desse teste prático, você já recebe o Full Driver's License. Então você já fica livre. E aí, como eu falei para vocês, depois do meu teste prático, eu tive que dar minha carteira de motorista do Brasil. Então não tenho mais a minha carteira de motorista do Brasil comigo. Eu tenho a digital no aplicativo do Detran no meu celular, então acho que tá de boa caso eu vá pro Brasil. Se bem que a minha tá expirando o ano que vem. Então, tipo, nem vai adiantar muito. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês e tchau!